Diálogo do Dia com Madalena Freitas. Um programa com foco na interação com o ouvinte, entrevistas, temas sociais e debates de grande importância para o povo do oeste goiano. Diálogo do Dia com Madalena Freitas. Aumente o volume e venha interagir e refletir sobre o que realmente importa na sociedade. Bom dia a todos os amigos da Educativa, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje Madalena Freitas, Diálogo do Dia, está num dia diferente. Hoje é edição extra. Fui convidada para estar aqui hoje, fazendo uma edição extra com um convidado especial, a convite do nosso diretor Zezinho. Um abraço, Zezinho. Tenha um bom dia também, o Zezinho, que está recuperando em casa. E nós estamos aqui com muita alegria de receber hoje no programa uma pessoa que tem muita bagagem, que pode conversar bastante com a gente sobre o que está acontecendo no momento. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa mandando mensagem de texto pelo WhatsApp da rádio. E você é o nosso convidado especial também nessa edição extra para tirar dúvida, para fazer pergunta para o Valdir do MST, nosso convidado do momento. O Valdir do MST, que é um militante social, camponês, é um assentado da reforma agrária, mestre em geografia. Uma pessoa que é uma honra para a Educativa receber aqui, porque ele tem uma história bonita, uma história de formação, uma história de luta e que tem contribuído muito com a sociedade goiana de um modo geral. Então, para iniciar essa conversa, esse bate-papo, porque Madalena Freitas não pode falar mais do que o Valdir, que é o nosso convidado. Bom dia, Valdir. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Eu peço licença e autorização aqui para enviar energias positivas ao meu amigo, camarada, professor Zezinho. Desejar a ele melhoras, pronta recuperação, que possa se somar nas trincheiras aí na defesa das causas tão importantes que a sociedade também precisa muito dele. Ele tem um papel importante aí tanto na universidade, na rádio, como cidadão. Então, para mim é uma alegria tê-lo como amigo e agradeço desde já por terem nos recebido e alterado até a programação para que a gente pudesse aqui estar e fazer esse diálogo tão importante. Valdir, a honra é nossa. Esse momento é oportuno para a gente estar recebendo pessoas que possam contribuir e tem uma história de luta. E eu estou sabendo que você é candidato a deputado federal, está fazendo uma andança aí na nossa região, né? Então, para começar a nossa conversa, né, eu gostaria que o Valdir apresentasse para a sociedade da nossa região, para Iporaense, aqui vários ouvintes, vários municípios estão ouvindo a Educativa nesse momento. Então, Valdir do MST. Quem é o Valdir do MST? Muito bem, Madalena. Eu sou um dirigente do MST, também tenho uma formação acadêmica como mestre em Geografia, e tenho a minha graduação em Licenciatura e Bacharelado, então também sou pesquisador e professor. Assentado num projeto de assentamento no município de Palmeiras de Goiás, assentamento Canudos, e lá eu desenvolvo um projeto de agroecologia, uma combinação de produção de alimentos e plantio de árvore, né, que é um sistema que a gente chama de agrofloresta, e lá a gente produz alimento e desenvolve uma experiência também muito pedagógica, muito importante, que tem servido também de referência para a gente debater essa questão de perspectiva de como lidar com a terra, com a agricultura, quais são as possibilidades que a gente pode fazer. Eu vivo aqui em Goiás há aproximadamente já mais de 20 anos, cheguei aqui em 99, vim para cumprir uma tarefa política, que é de organizar, contribuir na organização da luta pela democratização da terra, e estando aqui em Goiás, cumprir tarefas aqui no estado, também a nível nacional, especialmente numa tarefa de negociação com o governo federal, desde a época ainda do Fernando Henrique. Sempre fiz parte da comissão de negociação
onde a gente sempre debateu essas questões que estão relacionadas à agricultura familiar, camponesa, e a questão da democratização da terra. E agora, por conta dessa minha tarefa que sempre eu desenvolvi, eu acabei sendo indicado pelas organizações do campo, aqui reunindo a FETAEG, a FETRAF, a CPT, o MCP e o MST, também os movimentos do campo, da cidade, que fazem a luta pela moradia, e todas as forças do campo popular, e também a partir de um diálogo com o nosso pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que nos chamou para essa tarefa, que é de participar do processo eleitoral. Então estou como pré-candidato a deputado federal, e estou justamente nessa condição a partir dessa construção coletiva e com a tarefa de trazer nesse processo eleitoral essas bandeiras, essas pautas que envolvem a questão da produção de alimento, a reforma agrária, da questão da habitação, a questão da ecologia e, é claro, tudo aquilo que envolve direito dos trabalhadores, né? Porque esses últimos anos nós sofremos uma ofensiva muito grande e uma perda de direitos históricos conquistados, né, pelos trabalhadores, e que a partir de 2016 esses direitos foram se perdendo e nós entramos numa grave crise, talvez uma das crises mais graves, né, da nossa história. Eu já tenho um bocado de tempo de luta, de militância, e nunca tinha vivenciado um período tão difícil, né, que a gente está percebendo. E por outro lado, nós temos uma combinação aqui de situações bastante difíceis, porque nós temos um governo federal que é um governo que não gosta de pobre, não gosta de trabalhador, não gosta de nada que vem do povo, da base, dos pequenos, né? É um governo totalmente antipovo, como a gente chama, e temos um Congresso Nacional, como nunca tivemos um Congresso tão subserviente ao governo, ao Executivo, ou seja, temos um Executivo antipovo e um Congresso também antipovo. Não vê uma medida no Congresso que vai ao encontro dos interesses dos trabalhadores, do povo que mais precisa. E para completar, aqui em Goiás, nós temos um governo também que não tem esse perfil de defesa dos trabalhadores. Então, nós vivemos um período difícil e as consequências da natureza desses governos é que nós voltamos ao mapa da fome, há um problema de desemprego, há um problema de perda do poder aquisitivo. Todos nós sentimos isso no dia a dia, o quanto nós estamos perdendo o poder aquisitivo, levando a uma situação de desespero de muita gente. Então, é nesse contexto, esse cenário, que nós nos colocamos para fazer um debate. A nossa tarefa é debater os problemas reais que existem no nosso país, mas não ficar apenas no diagnóstico do problema, mas apontar soluções. Porque o nosso país não tem só problema, ele tem solução. Nós temos uma potência, o Brasil tem todas as condições para se desenvolver numa outra perspectiva. E a nossa tarefa é justamente fazer isso, fazer esse debate, identificando os problemas e, ao mesmo tempo, apontando soluções. Muito bem, quando você disse aí que você citou o mapa da fome, então, a fome é algo que incomoda, Nós somos um país de grande produção de grão e mesmo assim temos a fome. Houve uma supervalorização do grande agro e essa supervalorização do grande agro, ela atrapalha o desenvolvimento de políticas públicas para a agricultura familiar? Então, realmente esse é um problema real e que está na agenda do dia, e que não é um problema que tem sido colocado por
pesquisadores, por entidades. A ONU anteontem, inclusive, fez um alerta. Talvez nós estamos caminhando para a maior crise de fome da nossa história, uma crise alimentar que se tenha conhecimento. A insegurança alimentar já ultrapassou a 2 bilhões de seres humanos no mundo. Quase 1 bilhão passa fome. Destes, 33 são brasileiros. Como explicar um país como o nosso, com tantas condições de riquezas naturais, terra, água, né? E um povo trabalhador, e nós termos então essa situação de fome. E a fome tem causa, é o que eu tenho dito, não basta só discutir as consequências, é importante entender as causas da fome para que a gente possa apontar soluções para ela. E a causa da fome, ela não é uma questão como tentam passar uma ideia de que ela é a consequência da pandemia. A pandemia, ela agravou, mas antes da pandemia tínhamos fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Existem políticas que favorecem a fome, não tem nada a ver com a pandemia. Não tem nada a ver. Então o problema da fome está justamente na concentração da terra, a ausência de uma reforma agrária de verdade. Ela está relacionada à concentração de renda e de riqueza. Nós nunca tivemos poucas pessoas com tanto dinheiro e tanta gente, né, sem acesso, né, aos recursos necessários. Então, a concentração da renda, a concentração da riqueza, a concentração da terra é a causa. E a ausência de políticas públicas de incentivo para o pequeno agricultor produzir. O golpe de 2016, quando assim que o governo Temer assumiu, a primeira medida que ele fez foi extinguir o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era aquele que coordenava as políticas para os pequenos agricultores, que é os que produzem alimentação. Né? A comida da nossa mesa. Ela vem, 70%, 80% vem dos pequenos agricultores. Então, são eles que produzem. Porque o grande modelo do agronegócio, a monocultura, eles produzem para exportação. Eu estou nem um pouco preocupado. A ponto que, há poucos dias, a Folha de São Paulo fez um estudo das 10 cidades, dos 10 municípios, né, em que o agronegócio é a principal expressão no Brasil, os principais municípios onde predomina o grande agronegócio, incluindo inclusive Rio Verde, aqui em Goiás, e eles encontraram justamente esse contraste, aonde se produz milhões e milhões, né, de toneladas, né, de grão, e ao mesmo tempo você tem uma população que não tem acesso ao alimento, não tem comida, está passando necessidade. E assim, as 10 principais cidades do agronegócio, o contraste é a fome. Por quê? Eles produzem preocupados em atender às demandas do grande capital internacional, ou seja, do chamado comércio, né, do mercado internacional, enquanto que a população, mesmo local, não consegue ter acesso. Então, algo está errado. Se você produz uma riqueza e o seu entorno está passando necessidade, alguma coisa está errada. Né? Então, isso são essas causas que levam a questão de aumento da fome, que passa a ser uma questão estrutural gravíssima. A fome é tão latente aqui no nosso estado, inclusive, que agora, na semana, estamos vendo, a imprensa está divulgando, de que as escolas municipais, no período de férias, estão tendo que manter as escolas abertas para poder servir alimentação para as crianças, porque se elas dependerem da comida de casa, vão passar fome. Então, a merenda escolar, que seria um complemento, né, passou a ser a refeição principal que muitas pessoas, muitas crianças estão fazendo. Olha que gravidade é essa. E as crianças comem, os pais ficam sem. Ficam sem. Então, é um problema seríssimo que nós precisamos enfrentar. Como é que enfrenta essa situação? Nós só vamos enfrentar esse problema se a gente mexer nas questões estruturais. E uma delas é a questão da democratização da terra, é um conjunto de políticas para os pequenos agricultores poderem produzir seus alimentos,
é uma política que permita que as pessoas possam vender aquilo que é produzido e que as pessoas possam ter poder de aquisição para poder adquirir. Então, isso precisa ter trabalho, e ter renda para poder ter acesso ao alimento. Além de uma ação emergencial, que é necessário, né, de caráter de emergência, que é uma política de atendimento com a alimentação para aqueles que estão hoje nessa condição de fome. Não tem outro jeito, é preciso que o Estado intervenha, faça uma ação contundente para garantir que as pessoas possam fazer no mínimo 3 refeições por dia. Então, é urgente nós mudar esse quadro, porque caso contrário, nós podemos tornar uma sociedade onde que a fome, o fato da fome cria outras consequências. Você imagina um organismo que não consome a quantidade de calorias que são necessárias, lá na ponta vai dar os problemas, né, de desenvolvimento, né, psicológico, psíquico do nosso organismo, quer dizer, vai afetar, né, essa pessoa que hoje passa fome, terá consequência para o resto da vida. Sem contar que, né, fica doente muitas vezes por ano. Exatamente. Então, causa uma série de consequências para a vida das pessoas. Então, é urgente uma ação no sentido de que isso possa ser revertido esse quadro. Ao mesmo tempo, nós temos um outro problema, que não basta comer, se alimentar, não enche a barriga. Nós precisamos ver do que é que nós estamos nos alimentando, que é um outro grande problema. Porque, por conta dessa ausência de incentivo para a produção de alimento e alimento saudável, as pessoas que estão conseguindo acesso a alimento, na maioria das vezes, são problemas de acesso a alimento industrializado, ultraprocessado, ou seja, alimentos que, em vez de ajudar, cuidados do organismo, do corpo, está criando problemas, né, por conta desse problema da qualidade do alimento que nós estamos consumindo. Então, esse é um outro problema que nós precisamos pensar. Não basta encher a barriga. Encher a barriga não significa que está se alimentando bem. É preciso ver que alimento, que valor nutricional esses alimentos que nós estamos nos alimentando está tendo. Porque não, nós corremos o risco de encher a barriga e criar outros problemas, como é o caso hoje de muitas doenças que advêm da má alimentação. Então, nós temos um problema seríssimo que envolve a questão da alimentação, que é se alimentar, comer o necessário, mas também comer bem. E nós temos condições de oferecer isso, né? Então, o Brasil é um país continental, tem terra suficiente, tem água, tem um clima que favorece. O que está ausente é justamente condições, né, de políticas públicas por parte do Estado, que vai desde o município, do Estado e do governo federal, que possa garantir, incentivar que as pessoas possam produzir e que os consumidores possam ter acesso a esses alimentos, valorizando sempre o local. Nós precisamos valorizar a alimentação local, né? Nós não temos por que comer um alimento que vem, às vezes, de São Paulo, industrializado, e às vezes deixar de nos alimentar com piqui, que é o nosso alimento do ponto de vista nutricional. Mas eles estão tirando piqui tudo para colocar soja. Exatamente. Então, e vão botando coisas que vêm de outros lugares, de fora, né? E vai alterando, inclusive, toda a nossa questão do nosso padrão, da nossa dieta alimentar, e isso, né, com todas as consequências que vem junto. Sem falar de que, ao tirar o piqui para botar a soja, ao mesmo tempo está botando veneno químico que vai contaminar o solo, as águas, que vai contaminar o ambiente. Outras plantas, as abelhas, que têm um papel fundamental, que hoje está sendo, em algumas regiões aqui do próprio estado, hoje já estão ameaçadas de extinção. Você sabe que a abelha é responsável por mais ou menos 70% dos alimentos que nós comemos, depende delas, porque elas que fazem a polinização. Ela sendo extinta e a abelha não convive com agrotóxico. Onde entra agrotóxico, elas são destruídas, são expulsas, né, dizimadas. Então nós temos um problema que precisamos repensar, inclusive o aspecto da produção, né? E aí, necessariamente, nós precisamos pensar numa ação de pesquisa, de desenvolver tecnologia que permita a gente produzir com qualidade, e essa produção possa ser consumida especialmente no local, através das feiras, através da comercialização direta, através das aquisições públicas, né?
aquilo que for aquisição, compras institucionais, devem ser feitas dos agricultores. Aí tem que ter política para a agricultura familiar. Exatamente. Se não tiver política, como é que você faz isso? Então, como é que o grande agronegócio se viabiliza? Com políticas públicas, com incentivo, com dinheiro que ele vai nos financiamentos e depois, inclusive, na maioria das vezes, pega e não paga, enfim, vai jogando com dinheiro que é público, enquanto que o pequeno agricultor tem dificuldade, ou às vezes não tem, justamente sem acesso a políticas que pudessem viabilizar a sua permanência no campo e cumprir essa tarefa de produzir alimento. Ou seja, nós temos muita coisa a fazer, esse país precisa ser reconstruído. Nós vínhamos de um processo, a partir de 2002 até 2016, nós vimos num processo de construção de um conjunto de políticas públicas estruturantes afirmativas. Em 2016 isso foi rompido com o golpe, e aí nós começamos uma marcha ré, né? E começamos a ter problema. Veja, a prova nós tínhamos saído do mapa da fome, entramos com força, né? Então isso é prova de que nós temos condições de superar isso, porque já superamos uma vez. Agora o que precisa nós retomar. Esse país precisa ser retomado numa perspectiva de interesse da sociedade e não de interesse do capital. As grandes corporações nunca ganharam tanto dinheiro quanto agora, né? Estão enriquecendo, acumulando, né, riqueza às custas da fome, da miséria do povo. Isso é inaceitável, nós precisamos reverter esse quadro. Muito bem, nós estamos aqui com a participação do Valdir Speciani e você até respondeu a primeira pergunta dele, que é como acabar com o mapa da fome no Brasil. E você falou sobre, é preciso repensar a distribuição de renda e uma reforma agrária séria, né? E políticas de valorização da pequena produção, tudo isso eu acho bacana, muito interessante. Você, como deputado federal, tipo de política você pretende criar para a pequena agricultura? E eu estou pensando aqui em Iporá. Você tem um laço aqui em Iporá, nessa construção. Como que você pode contribuir com a nossa região, que aqui nós tínhamos fortemente a agricultura familiar, que ultimamente anda a barranco? Nós temos muitas coisas a fazer. Eu acho que é importante destacar aqui que nós estamos num debate de projeto para o Brasil. Essas eleições vão marcar um momento histórico de nós debater projeto. Nós queremos, a sociedade brasileira terá que escolher se quer aprofundar esse modelo da fome, da morte, da destruição, ou quer reconstruir numa outra perspectiva, construir um país onde todos possam estar incluídos nele, né, e a gente possa ter uma responsabilidade com essas e com as futuras gerações. E nesse sentido, é preciso fazer opções. Cada um de nós terá a oportunidade de fazer a sua opção. O que eu posso lhe dizer é que nós, no campo que eu estou atuando do ponto de vista político, eu estou me posicionando, que é esse bloco que vai com o nosso candidato, que é o presidente Lula. Nós estamos debatendo isso, e no dia 25, eu até, inclusive, já peço a possibilidade que a gente possa voltar a conversar a partir do dia 25 de julho é o dia do agricultor e da agricultora, dia nacional, que é dedicado a esse segmento. Será lançado, então, no dia 25 de julho, qual é um plano, né, uma proposta de plano de governo do nosso campo. E será lançado em São Paulo, com a presença do então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, um plano para fortalecer a agricultura, a pequena agricultura e o combate à fome. Veja que nós estamos associando a agricultura, a pequena agricultura, com a questão do combate à fome. É impossível nós pensar o combate à fome sem estimular a pequena agricultura. Então nós estamos fazendo uma associação entre um programa, né, de combate à fome e de incentivo à agricultura camponesa. Então, provavelmente nós teremos novidades a partir do dia 25, onde será então tornado público quais são as propostas que nós estaremos defendendo. Mas elas vão ao encontro daquilo que eu já disse, que vai desde a pesquisa, do crédito,
do incentivo à cooperação, cooperativismo, associativismo, e de uma política de combate à fome. No dia 1º de janeiro, nós inaugurar um novo governo, que eu espero que sim, o projeto da vida vença o projeto da morte, nós haveremos de lançar o maior programa de combate à fome da história da humanidade. O presidente Lula está muito preocupado com essa situação, está muito sensibilizado e tem nos dito, em cada oportunidade que a gente está tendo, de que nós haveremos de lançar um programa massivo que vai ao encontro de a gente resolver essa questão da fome. No mínimo, as pessoas têm que comer 3 vezes ao dia. Não pode ninguém, nenhum ser humano, nenhum brasileiro, que é da nossa responsabilidade primeira, né, vai dormir sem se alimentar direito. Então, e para isso nós vamos estimular a produção também de alimento. Então, essa combinação de combate à fome com a produção de alimento, elas estão de forma articulada. Qual é a nossa tarefa, uma vez tendo um mandato, né, uma vez que nós estamos nessa fase ritual agora na pré-campanha, depois é confirmado a candidatura, entrar no processo a partir do dia 15 de agosto, no processo da campanha. E se nós formos vitoriosos, né, no mandato, será um mandato para fortalecer essas ações do governo federal. Será uma voz de defesa do pequeno agricultor e daqueles que mais necessitam do Estado. Como diz o presidente Lula, o pobre tem que ser incluído no orçamento. Ele não pode ser visto como um gasto, mas ele é visto como um investimento. Porque a economia popular é fortalecida quando as pessoas pobres têm acesso à renda. Então, é isso que nós queremos nos somar nesse grande esforço. É o que nós chamamos do grande mutirão de reconstrução desse país. E nós estaremos junto, né, nessa grande empreitada, que é uma empreitada que é de interesse de todas as pessoas de bem desse país, não é uma tarefa. E quem for ter mandato, né, e que tiver essa compreensão, né, de um projeto dessa natureza, terá que também cumprir, ser uma voz para fortalecer essa perspectiva que nós acreditamos. Eu sinto aí a voz da esperança. Não tenho dúvida nenhuma, eu também sou muito esperançoso. Eu estou dito que esse pesadelo está com os dias contados. Estamos aqui com o Zezinho, né, o professor Zezinho, que é o diretor da Educativa. Ele está parabenizando, né, pela nosso bate-papo, nosso diálogo. E ele está mandando um abraço para o Valdir Especian, que está em São Paulo, mas é um grande apoiador da Educativa, está sempre acompanhando a Educativa. E ele também quer parabenizar você, Valdir, pela sua disposição de tornar pré-candidato, pelo empenho que você sempre teve pela agricultura familiar, que nós e o Zezinho, né, acredita também na agricultura familiar. E ele faz uma pergunta para você, e depois eu faço uma pergunta que o Valdir já mandou aqui, e estou aguardando, deixando ela aqui guardada, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas a pergunta do Zezinho para você é assim: o que ela aponta, o que você aponta como política pública mais urgente ou emergencial para apoiar os agricultores familiares? Nós temos muitas demandas dos pequenos agricultores, mas uma delas é justamente ter acesso aos recursos que sejam em condições. O agricultor não pode tornar o financiamento, né, o crédito, um problema. O crédito tem que ser uma solução. Então, uma das demandas que os pequenos agricultores têm é de ter acesso a um recurso que seja de condições que ele possa depois viabilizar. Porque um dos problemas dos agricultores, quando vai ao banco, ele corre o risco de perder o que já tem, por se viabilizar. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter esse cuidado e ter um crédito que ajuda, de fato, ele poder aumentar a sua capacidade de produção, melhorar suas condições de produzir. E a outra questão que é fundamental são políticas de aquisição dos alimentos, porque o agricultor, quando ele produz, ele precisa comercializar, porque se ele não conseguir comercializar, como é que ele vai conseguir retornar o investimento que ele fez e poder ter uma renda que é justo, né? A agricultura, ela é uma atividade de risco, né? Acho que é uma atividade de maior risco, mas o agricultor, quando o faz, ele tem que primeiro ter as condições, depois ter a garantia que aquilo que ele vai produzir, ele vai poder conseguir comercializar. Então,
as políticas públicas de aquisição e uma política de preço mínimo que possa garantir ao agricultor cobrir os custos de produção e ele ter uma renda a mais para ele continuar investindo e melhorando. Então são coisas pilares principais. Além do mais, nós temos outras políticas que nós podemos desenvolver, como a questão da pesquisa, como a questão de outros serviços que são fundamentais. Nós estamos defendendo uma proposta simples, vou explicar para os agricultores, né, que estão nos acompanhando e fazendo. Para você ver como é possível a gente criar iniciativas que ajudem. E uma delas é um programa de energia solar para todos. Assim como nós tivemos aquele programa de luz para todos, né, que foi implementado pelo governo Lula, nós queremos incentivar um programa de luz da energia solar para todos, onde a gente possa instalar em cada unidade de agricultura, cada agricultor, uma unidade de produção de energia solar. E o agricultor que com crédito, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, uma linha de crédito, né, com prazo que viabiliza o pagamento, e o agricultor que tem um consumo de 300 kW mês de energia, ele instalar um sistema que vai produzir 600 kW, o dobro daquilo, sempre o dobro do que ele consome. Ele vai zerar o seu custo de energia, né? E aquele excedente ele vai vender e vai pagar o financiamento. Então, ele vai ter 5 anos, 10 anos para pagar com aquilo que é excedente da energia. Então, ele vai zerar a sua conta de energia no primeiro mês que ele vai produzir, e aquele que é excedente, ele vai comercializar e vai pagando o próprio financiamento que implementou o projeto. E quando pagou o projeto, ele passa a ter uma renda. Então, ao invés de ele pagar energia, ele passa a receber pela energia. Nós temos uma riqueza aqui, as condições do sol, né, nos permite a gente ter um sistema de incentivo e é uma energia limpa, né, que todo agricultor possa produzir sua própria energia, dizer, ele tem uma economia, né, aquele dinheiro que ele ia pagar, né, na energia, ele pode fazer investimento em outras coisas. Quando ele pagar esse crédito, ele pode voltar a ter uma renda. Então, a energia passa a ser lucrativa e não uma despesa, né? Então, são iniciativas dessas que nós queremos fazer, além de termos ações na área da educação, na área da saúde. Nós precisamos criar uma política de incentivo aos jovens permanecer no campo, que nós temos um grande problema hoje, que é a chamada sucessão, né? Porque por falta de incentivo, principalmente os jovens são os primeiros a sair do campo. Nós precisamos criar política de estímulo, e aí para o jovem o estímulo, além do acesso às informações, à internet, ao conhecimento, etc. e tal, é preciso que tenha uma política de incentivo à renda. Porque as pessoas se movem, o jovem quando sai do campo, vai para a cidade e vai em busca de trabalhar para ter uma renda, para ganhar dinheiro. Então, nós temos que ter política de incentivo para que os jovens possam ficar. Além de outro atendimento especial de políticas de incentivo, de fortalecimento às mulheres, que também têm um papel fundamental. As mulheres têm um papel fundamental na questão da soberania alimentar. São elas que produzem a maior parte da quantidade do alimento que é consumido da família. E às vezes tem várias outras demandas que poderiam ser de renda e acabam não tendo porque há uma ausência de políticas. Então, é muito importante que a gente tenha políticas afirmativas para esses públicos. Além de nós defendermos a questão do acesso à terra para quem precisa. Então, nós precisamos ter uma política de voltar a ter assentamentos novos, né, para que as pessoas que queiram iniciar a vida no campo, construir, dizer, hoje, provavelmente se nós perguntássemos para muita gente que está aqui no entorno da cidade, aqui em Porá, se ele tivesse a oportunidade de ter acesso a um pedaço de terra e ter as condições, quantos talvez responderiam positivamente que topariam ir para o campo viver lá? Se nós diminuímos a quantidade de gente aqui na cidade e aumenta a população no campo, nós vamos estar resolvendo também um problema da cidade. Então, a questão da reforma agrária é fundamental para resolver essas questões também urbanas que hoje estão latentes por conta da grande concentração demográfica em algumas cidades. Então, veja, enquanto o campo vai se esvaziando, a cidade vai se inchando e vai criando esse desequilíbrio todo. Então, são ações nesse sentido que nós temos que desenvolver.
Além do mais, tem o problema da água, muita gente tem problema de acesso à água, né? Então nós temos vários problemas no campo que precisam ser resolvidos. E o campo vai se viabilizar se a cidade também tiver viabilidade. Então, uma defesa de ações, de políticas de trabalho e renda são fundamental. Porque não adianta o agricultor estar lá, produzir, se quem é o consumidor não tem renda, condições, poder aquisitivo de adquirir os alimentos. Então, veja, o campo e a cidade não é uma dicotomia, separado. Nós temos que pensar um projeto de Brasil, de sociedade, que contempla o povo do campo e também o povo da cidade. Muito bem, Valdir, muito obrigado pela essa colocação importante. E a gente sabe que a vida no campo ela é mais saudável, ela é bacana. E hoje eu vivo, depois da minha aposentadoria em 2019, vivo num retiro numa pequena propriedade. E a gente tem muita dificuldade de fazer nossas plantas, ter nossas plantas, porque a gente não aplica o veneno e as nossas plantas não estão vivendo seu veneno, porque os vizinhos aplicam o veneno. Eu plantava pimenta, não estou conseguindo mais produzir a pimenta, eu não estou conseguindo produzir o jiló, todas as folhas estão enginhando, as folhas dos meus pés de laranja. E aí uma pessoa foi lá e falou, não, o veneno do vizinho está atrapalhando aqui, então nós estamos vivendo. E a gente percebe por aí que nós precisamos de ter alimentos saudáveis, precisamos de políticas para melhorar a nossa produtividade. E aí o Valdir, ele faz essa pergunta, o Valdir, especial para você, se é possível produzir alimentos sem veneno em quantidade suficiente para toda a população. É uma pergunta que ele faz para você, pela experiência que você já tem com a terra e com o assentamento. Exatamente, o Valdir, um abraço a ele. Ele é uma pessoa que tem acompanhado o projeto que nós estamos desenvolvendo no assentamento ali em Canudos, no município de Palmeiras de Goiás, a unidade de produção agroecológica Colmeia, onde a gente tem uma pequena experiência, onde em 10 hectares, né, que é a nossa unidade, nós estamos produzindo lá aproximadamente 400, 500, às vezes 600 quilos de alimento todas as semanas. Tudo alimento agroecológico, nunca usamos uma grama de veneno, de química. E estamos potencializando. Era uma área que tinha só pastagem e hoje, no inventário último que foi feito por um técnico do Senar, identificou 93 variedades de alimentos. Ou seja, onde tinha só capim, nós estamos lá hoje com 93 variedades de alimentos, entre hortaliças, raízes e frutas. Então isso mostra que é possível a gente desenvolver uma agricultura que você potencializa a natureza. Eu não sei aonde, por que razão, que criou-se uma falsa ideia de que para fazer agricultura tem que destruir a natureza, tirar tudo e fazer cultura única. O problema está justamente na monocultura. Mas é possível a gente fazer agricultura, produzir alimento com quantidade, com qualidade. Nós, em 10 hectares do nosso projeto, nós entregamos aproximadamente 60 cestas de alimentos todas as semanas e participando de mais 2 ou 3 projetos e sempre sobra alimento. Ou seja, você imagina isso multiplicado pela quantidade de terra que nós temos. Nós podemos alimentar toda a população brasileira, né, e sem precisar derrubar uma árvore, pelo contrário, plantar milhões de pés de árvore e ainda produzir alimento para todos. O grande problema é a opção que foi feita de modelo de agricultura, que hoje ela privilegia a monocultura, grande extensão, né, e para exportação. Nós utilizamos o solo, que é nosso bem natural, nossa riqueza, a água para produzir commodities, né, para exportar para fora, enquanto que falta aquilo que é o básico necessário para nós consumir. Então, é preciso repensar esse modelo, porque esse modelo não se sustenta. O mundo todo está repensando esse modelo. E o Brasil está parado no tempo por conta de uma lógica que prevalece, que é dos interesses das grandes corporações, do grande capital, e não os interesses da sociedade. Muito bem, nós estamos vivendo essa crise e a gente que vive no campo, nós estamos vendo as pessoas derrubando os pés de piqui, o pé de baru e tudo mais, e estão lá as máquinas. E qual a avaliação que você faz hoje do momento? Nós tínhamos, há um tempo atrás, a gente tinha uma fiscalização mais intensa, que cuidava mais do meio ambiente.
O IBAMA afrouxou a sua vigilância, não existe mais uma cobrança, está permitindo mais ou é porque já está muito pouco mesmo? Nós temos um problema que o governo federal liberou geral. É a história da boiada, passar a boiada, né? Como bem disse o ex-ministro do Meio Ambiente. A política que nós temos hoje não é de cuidar e preservar, é o contrário, é estimular a destruição. Isso, hoje está se discutindo por aí a questão dos dados sobre a questão do desmatamento da Amazônia. E chegou à conclusão de que nesse último período aumentou significativamente o aumento do desmatamento. Isso estou falando da Amazônia. Do Cerrado, então, o pouco que ainda resta, né, porque ele já começou a destruição lá na década de 70, né, quando implementou esse modelo de agricultura, o pacote chamado Revolução Verde, e agora o pouco que resta está sendo também destruído. Então isso terá consequências gravíssimas para as próximas gerações, porque a grande questão é a seguinte, que é um equívoco querer impor à natureza o tempo do capital. O capital tem um tempo e uma necessidade imediata do lucro, né? E a natureza tem seu tempo. A natureza tem o tempo dela, né? Tanto é que na natureza a gente trabalha com tempo geológico, né? É um outro tempo. É a escala de milhões, bilhões de anos, né? Vocês imaginam quantos milhões de anos vai para uma rocha se decompor e formar uma camada de solo, né? E aí os caras vêm, passam o correntão, destrói tudo e destrói o solo. Em 70 anos desse modelo da Revolução Verde, a partir da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, aproximadamente 40% dos solos agricultáveis do planeta foram destruídos. Você imagina isso, nós estamos destruindo o solo, que é a base de tudo, né? Da onde vai produzir alimentos, vai destruir a base, que é o solo. Então, por quê? Que se impôs à natureza o tempo do capital. E é impossível, porque o tempo do capital é tempo imediato, né? Enquanto a natureza tem o seu tempo. Mesmo uma reconstrução da natureza, ou seja, voltar novamente a florestar, criar as condições, imagine quantos anos uma árvore leva 100 anos para se tornar formada, uma árvore adulta. Os caras vão lá em 3 minutos, 5 minutos, alguns segundos, derrubam ela. Se a gente plantar outra árvore, ela vai demorar 100 anos. Ou seja, quantas gerações precisam para novamente reequilibrar? Então é urgente a gente repensar essas questões. Então, e nós, enquanto não podemos fazer tudo que a gente deseja fazer, temos que fazer a nossa parte, pelo menos dar exemplo. E eu acho que dos exemplos é a gente procurar os consumidores, quem está nos ouvindo, por exemplo, como é que ele pode ajudar? Procurar consumir alimentos locais e alimentos saudáveis. Exigir, eu quero comer couve que não usa agrotóxico, eu quero comer alface que não usa agrotóxico, veneno nenhum. Os alimentos locais, né, e saudável. E ajude a plantar árvore. Se tiver uma nascente, faz um mutirão. Quem é professor que trabalha tem um papel importante. Incentive as crianças um dia, né, por mês. Adotar uma praça, adotar uma nascente, adotar um bosque. Se cada dia, cada um de nós que tem essa preocupação com o planeta pudesse plantar uma árvore por dia, não importa que outros estão derrubando, mas vamos fazer a nossa parte, porque senão nós também ficamos lamentando. Mas a gente pode ajudar a impedir, né? Claro, tudo que puder fazer de denúncia, de impedir, de conscientização, tem que fazer, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Porque se nós não fazermos nada, nós vamos contribuir para ir desarticulando as condições da própria existência. Tem gente, muitos afirmam já que nós precisaríamos 1,5 planeta para dar conta dessa lógica de extração de matéria-prima para fazer mercadoria e para comportar o lixo, né? Os oceanos viraram um verdadeiro depósito de lixo, né? E o Brasil, um verdadeiro
receptor dos lixos químicos, aquilo que de agrotóxico, de químico, que o mundo não quer, estão trazendo para o Brasil. E nesses últimos anos, mais de 500 tipos de agrotóxicos foram liberados no Brasil, que nenhum país mais quer, mas eles produzem lá fora, não pode consumir lá fora, e o Brasil está recebendo, autorizando chegar aqui. Isso aqui é absurdo, nós viramos o lixo do mundo. Olha as consequências disso. Então é urgente a gente debater esse assunto. Acho que esse é um assunto que precisa ser da nossa pauta, da nossa preocupação. Se nós quisermos continuar existindo enquanto espécie humana e existir no mesmo condição, daqui a pouco nós vamos ter que estar carregando uma garrafa de oxigênio nas costas, como em muitos lugares já de tamanha contaminação. Ou seja, é urgente nós fazermos alguma coisa em relação ao ambiente. O que me anima, o que me dá esperança, é saber que é possível fazer diferente. Porque eu sou exemplo, nós temos um projeto aqui, exemplo que é possível fazer diferente. Uai, se nós estamos fazendo diferente, isso pode ser uma prática para muita gente. Pode ser modelo? Pode ser uma referência. Outro dia o embaixador da África do Sul veio conhecer o projeto, porque entendeu, o nosso projeto foi parar na COP26, essa última COP que teve, e ele ficou conhecendo, mostrou interesse, veio por quê? Porque quer reproduzir esse modelo, essa forma, implementar para 300 mil pequenas unidades de produção na África do Sul. Ou seja, o mundo está em busca de alternativa e nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente seguir essa lógica de destruição, vamos nos autodestruindo junto. Então, isso que nós temos que entender, a gravidade da crise que nós estamos vivendo. Você imagina se continuar jogando tanto agrotóxico no solo. O que vai ser da água? Agora estão dizendo, tem pesquisas que estão mostrando já que o leite materno em algumas regiões já vem com 3 tipos de agrotóxico. Porque a mãe se alimenta com um alimento contaminado, bebe a água contaminada, já vai no leite, que devia ser considerado o alimento mais importante, né? Ou seja, o bebê nasce já se intoxicando. O que é isso, gente? Que mundo é esse? Que sociedade é essa? Que futuro que nós vamos deixar para as próximas gerações? Então, acho que o momento é da gente repensar. E perpassa, em grande medida, a gente pensar essas eleições. Tudo isso está relacionado a isso, porque são escolhas que nós vamos ter que fazer. Nós queremos continuar aprofundando, né, e caminharmos para o precipício, né, para o fim, ou nós queremos dar um freio nisso, rearrumar, reorganizar e repensar uma outra perspectiva de justiça, de sociedade e de equilíbrio com a natureza. Porque nós não podemos achar que nós somos os principais, a principal espécie da natureza. Nós somos apenas mais uma. E nós dependemos dela. Se nós destruir, nós estamos também nos destruindo. Bem, Valdir, obrigada. Agora 10h50, meu tempo passa rápido. Muito bacana esse bate-papo nosso aqui, estou gostando muito. Uma série de pontos que eu levantei pensando não vai ser nem possível falar, porque são coisas que vão surgindo aqui no nosso diálogo e eu acho importante falar sobre isso. E um abraço para os ouvintes da Educativa que nos está acompanhando, algumas pessoas participando, outras não, alguns aí do setor Serrinha que sempre mandou uma mensagem. E eu peço para os ouvintes que quiser fazer uma pergunta, tem que ser por escrito, porque a gente não consegue fazer o áudio aqui na entrevista ao vivo. Mas assim, uma coisa muito bacana, Valdir, e você está falando, mas ao mesmo tempo que você está demonstrando a realidade, você também traz esperanças. E tem muitas coisas, porque a água acaba, fura poço artesiano. Né? O lixo você joga na rodovia, você tira da sua casa e joga na rodovia. A árvore você não preocupa porque você tem um jardim na sua casa e você não preocupa. Essa semana eu passei num lugar que sempre eu vou lá recolher baru, porque eu gosto de comer semente, e quando eu cheguei lá tinha uma máquina estacionada em frente a um pé de baru, me deu uma vontade de agarrar aquele pé de baru e ficar lá para o cara não cortar ele, não tirar ele. E aí foi quando eu falei para você, parece que lá nem precisava, já está muito pouco, a árvore ele está tirando o restante, porque ele quer fazer um pasto que não tem sombra para o capim dar muito e o outro do lado dele é a soja, então todas essas coisas. E um fato que nós vamos falar da eleição e para os ouvintes, porque existe um preconceito contra o movimento MST, de próprias pessoas que precisam dessa reforma agrária. Não compreender a reforma agrária é um problema da nossa sociedade. As pessoas, para agir, elas precisam saber.
para as pessoas defender, elas precisam saber. É o processo de conscientização. O nosso Congresso, muitas pessoas que estão no nosso Congresso são defensores do grande capital imediato, que é essa exportação e tudo mais, né? Então, nesse momento, nesse cenário, Valdir, mais esperança para nós, né? Mais esperança para como a gente contribuir para a conscientização da população, para que ela cobre mais e coloque representante que realmente represente vida. Muito bem. É nesse momento de dificuldade que a gente se considera militantes sociais, lideranças de um projeto, que é um projeto coletivo, de sociedade, nós precisamos atuar e levar a esperança entre os desesperançados, né? Então essa é a nossa tarefa. Nós jamais podemos perder a esperança que é possível mudar as coisas, porque tudo é uma construção social histórica. Se tudo é uma construção social histórica, não significa, por estar ruim, assim permanecerá ruim para sempre. Então poderá ter mudança, né? E a mudança, nós temos que projetar uma mudança numa perspectiva daquilo que a gente acredita. É meio que a utopia, né? De um mundo onde não há injustiça, não há diferença, a gente possa viver bem e fazer no nosso cotidiano isso. Porque não adianta também nós termos uma ideia, né, bonita e a nossa prática não for condizente com aquilo que a gente acredita. Então, valorizar a solidariedade. Por isso que o MST, nesse período de pandemia, distribuiu a nossa orientação a produzir e compartilhar alimento. Foi a organização que mais pergunta quanto de alimento a turma do agronegócio, do latifúndio der. E vai lá ver os nossos assentamentos. Nós produzimos comida e doamos milhares e milhares de toneladas de comida para saciar a fome de quem precisava nesse momento. Então, cultivar a solidariedade é fundamental, cultivar a esperança é fundamental. E termos uma visão, como o Papa, eu gosto muito do Chico, do Papa Francisco, que tem nos chamado, nos alertado e tem nos dito que nós precisamos cuidar da casa comum, ou seja, o planeta é a nossa casa. Então, essa divisão política, geográfica que a gente fez, né, de país, de estado, ele não serve para a natureza. A natureza tem a sua dinâmica, né, seu jeito de fazer. Então, ele tem nos dito, cuidar da casa comum. Então, nós precisamos cuidar do planeta e cada um de nós precisa fazer a nossa parte. E eu acredito que a situação que nós estamos vivendo e esse processo que nos foi imposto por essa lógica de governar, como é que alguém prioriza uma arma e não um livro? Se tem sentido um negócio desses? Então, esse sofrimento todo vai servir de lição para nunca mais nós querer repetir isso. Então, eu sou um ser humano esperançoso e quero me colocar sempre à disposição para continuar levando a esperança, defendendo essas ideias, contribuindo para que a gente possa construir as condições de vivermos de forma mais equilibrada, uma vida, sermos felizes, né? A vida é tão curta, ela precisa ser viver de forma feliz e a gente tem que dar um sentido para a vida. E o meu sentido é lutar para que todos possam viver bem. Então, esse é o sentido que eu tenho de viver e quero me colocar à disposição aqui de vocês. Eu acho que a partir do dia 25, se vocês quiserem voltar a conversar sobre as propostas que nós vamos apresentar, acho que o momento é debater ideias, projetos, né? Sem fugir do debate, sem a necessidade de partir para a ignorância, né? Quem tem proposta tem que colocar as propostas e defender aquilo que acredita. Eu acredito nisso, na justiça, na fraternidade, todos com direito, todos têm as condições para viver. Eu não sou daquela pegada que uns têm que ter muito e outros não ter nada. Eu acho que nós temos que viver, para viver em sociedade, tem que ter o mínimo de equilíbrio. E aí é preciso que tenha, então, ações, né, de equidade para que a gente possa, de fato, continuar convivendo enquanto sociedade. Valdir, e esse momento que estamos vivendo é um momento importante para quem tem pouco, colocar quem representa, que quer te dar a mão, que quer te levar para o melhor caminho, e as pessoas que têm pouco não podem se sentir representado pelos que têm muito e não têm empatia pelo outro. Eu estava vendo nas redes sociais uma frase sua que eu gostei. A cultura e a educação constroem cidadania. Mais livros e menos armas. Vai ficar um próximo programa para você falar dessa frase para mim, porque nós estamos aqui com
tempo terminando, eu quero agradecer a presença dos dois jovens que acompanham você, Valdir. Eu acho que isso é uma aula de cidadania, educação. Eu não sei se eles são lá do acampamento. São do nosso coletivo que está ajudando nessa construção desse projeto. O Nelson e Aguimar, obrigado pela presença aqui na Educativa. São dois jovens que estão acompanhando o Valdir. Provavelmente está tendo uma aula de cidadania nessas férias. Né? Isso é muito bacana que vocês estão fazendo, que vocês andam por aí e que outros jovens também possam ter empatia para o debate. Aquele discurso que eu não gosto de política, a vida é uma política, os nossos movimentos é uma política, né? Então nós temos que aderir à política para ajudar o outro e para ter empatia. Um momento em que o país vive a fome, não dá para você fechar os olhos, porque você tem comida na mesa, né? Então, Valdir, como nós estamos já no finalzinho, eu vou deixar assim um tempo para você falar o que eu não perguntei, o que você gostaria de falar e fazer suas considerações. E eu, desde já, eu estou muito honrada de ter tido a oportunidade de ter esse diálogo com você. Não, aqui a minha fala é de gratidão por vocês terem nos acolhido aqui e reafirmar compromisso, seguir essa caminhada nesse leito. Nós temos um leito, né? E é nesse leito que nós vamos seguir. E eu peço a cada um que nos ouviu, principalmente aqueles que ainda talvez possam ter nos ouvido com uma certa indiferença, né, que eles possam pensar, né, refletir, não precisa tirar conclusões de imediato, mas que possam refletir sobre que sociedade nós queremos, o que nós queremos deixar aqui com a nossa passagem por aqui. Nós queremos deixar destruição ou queremos deixar uma marca positiva que as próximas gerações podem dizer, terem orgulho de falar de nós que passamos, né? Então que cada um possa refletir e pensar e fazer as suas escolhas e sempre no diálogo. Eu acho que o caminho do diálogo é o caminho para a gente encontrar a solução. Eu não vejo outro caminho a não ser por aí. Eu sou uma pessoa que sempre privilegiei o diálogo para encontrar caminhos que sejam de interesses coletivos. Pensar sempre em sociedade. Valdir, você quer deixar o seu Instagram para quem quiser visitar, conhecer lá o projeto, falar qual é o seu Instagram para as pessoas fazerem contato com você, entrar nas redes sociais? Eu tenho no projeto que a gente desenvolve lá na Colmeia, na nossa unidade agroecológica Colmeia, em Palmeiras, as pessoas podem fazer contato com a gente, o próprio Valdir, o próprio Zezinho, né, que é diretor aqui da rádio, tem o contato. Acho que é uma boa se tiver interesse de professores que pesquisam, levar até os alunos. A gente lá no espaço que a gente recebe estudantes que vão lá para conhecer, para a gente debater. As pessoas poderem, de fato, nós estamos hoje com pelo menos 15 pessoas fazendo pesquisa sobre aquele projeto, pesquisando tanto monografia, dissertação, como doutorado, né? Inclusive o Valdir Especianos tem pesquisado lá aquele nosso projeto, provavelmente vai fazer a defesa da tese dele de lá, né, inclusive usando o cenário, né, da agrofloresta. Então fica o convite para quem quiser conhecer e pesquisar, ter mais interesse, está à disposição. Assim como do movimento, nós temos muitas outras experiências que também ficam à disposição. E nós temos nas redes sociais, nossa é Valdir MST, tem Instagram, tem Face, tem Twitter, tem todas as redes que estão disponíveis, até TikTok nós temos lá, quem tiver. Se alguém quiser, pode, Valdir do MST. tudo Valdir do MST. Se alguém quiser apoiar o Valdir para deputado federal, pode entrar lá no Instagram e manifestar. Com certeza, pode manifestar. A nossa construção desse projeto é uma construção coletiva. As pessoas que acreditam nesse projeto, elas podem nos ajudar sem pedir autorização, né? Pode tomar a iniciativa de fazer algo ali no entorno. A gente sabe que o período é curto e o estado é grande, não vence estar presente fisicamente em todos os lugares a todo tempo. Mas as pessoas que acreditam nesse projeto podem tomar suas iniciativas, fazer, e saberão que uma vez viabilizado o mandato, será um mandato que vai potencializar essas causas e essa concepção de sociedade que a gente aqui explanou e que a gente acredita. Muito bem, para a gente encerrar, tem aqui o Isaías que quer mandar um abraço para o pré-candidato dele, Valdir. Ele é de Ipameri, Goiás.
E o nome dele é Isaías, deve ser do seu conhecimento. Isaías, um abraço, muito obrigado pela participação. Valeu. Então a gente está aqui, participe em outro momento da Educativa. O Diálogo do Dia, o programa Diálogo do Dia é toda segunda-feira às 14 horas. Na próxima segunda-feira nós teremos a entrevista aqui com a doutora Cristina Lopes, que está aqui, bastante conhecida, tem uma trajetória, né, que ela teve o corpo incendiado aos 20 anos de idade, foi vereadora por 2 mandatos e também hoje está pleiteando a bancada do Congresso Federal em Brasília, né? Então a gente tem muitas pessoas aí que está rodando, que está nessa luta, e o programa, a Rádio Educativa agradece e deixa os microfones abertos para outro momento. Então estamos encerrando aqui mais um Diálogo do Dia. Hoje, um dia especial, que foi sexta-feira. Um abraço a todos os ouvintes da Educativa.